Hoje é sábado, 20 de maio, entra no ar neste momento mais um pré-jogo aqui no canal do TF. Botafogo e Fluminense, segundo clássico do Glorioso no Campeonato Brasileiro. Se a gente conseguir uma nova vitória, continuaremos na liderança da competição. Jogo de 6 pontos no estádio Newton Santos, o torcedor deve chegar em grande público para a gente conseguir superar a equipe de Fernando Diniz. Tudo, mas tudo mesmo sobre essa partida nesse nosso pré-jogo aqui no canal do TF. Você gosta de capinhas de celulares? A GoCase, que é a parceira do canal, olha o que ela tem de qualidade. Vejam aqui, olha só, várias capinhas. Olha isso aqui, olha isso aqui, com nome, bonezinho. Olha aqui. São diversas capinhas que vocês podem comprar lá na GoCase, com desconto do cupom do canal do TF, frete grátis e tudo produto de qualidade e licenciados pelo Botafogo. Se você quiser dar de presente para alguém, né, que de repente não torce o Botafogo, vocês também podem comprar lá na GoCase. São várias capinhas e olha, precinhos maravilhosos. Eu não sou bobo, já comprei a minha capinha, várias capinhas aqui, ó, várias capinhas da GoCase. Elas chegam aqui, ó. Olha só como elas chegam. Chegam aqui todas bonitinhas e vocês terão várias possibilidades ali de escolhas. E não só para iPhone, gente. Vocês têm para iPhone, Motorola, entre outros modelos. Quem não quer ter uma capinha dessa aqui, olha só. Aqui, até do canal do TF tem. GoCase é a nossa parceira, hein? Hoje às 18 horas e 30 minutos no estádio Newton Santos, Botafogo e Fluminense. 7ª partida do Glorioso no Campeonato Brasileiro. Um confronto que vale a parte de cima da tabela. Se a equipe das Laranjeiras vencer, eles nos ultrapassarão e assumirão, pelo menos momentaneamente, a liderança do Campeonato Brasileiro, porque o Palmeiras só jogará no dia de amanhã. O Botafogo tem 100% de aproveitamento no Campeonato Nacional jogando dentro de casa e desde que o gramado sintético foi inaugurado, o Glorioso só perdeu 2 pontos, que foi contra a LDU, em uma partida que nós não fomos bem e empatamos por 0-0. Pelo Campeonato Brasileiro, foram boas vitórias em cima de Atlético Mineiro, de Corinthians e também da equipe do São Paulo. Primeira peleja do Campeonato Nacional. Essa quem jogou um pouco menos. Para a partida de logo mais, o Glorioso deve escalar. Não dá para a gente cravar qual escalação que será a escolhida pelo técnico Luiz Castro, porque é ele que vai definir ali aos 48 do segundo tempo. Mas a expectativa é que o técnico botafoguense coloque força máxima. A única dúvida, na minha opinião, é na lateral direita, se jogará de Plácido ou Rafael. Eu acredito que o Botafogo vá a campo com PR, de Plácido ou Rafael, Adrielson, Cuesta e Marçal, Marlon Freitas, já que Danilo Barbosa segue fora, Gabriel Pires ou Tietê e Eduardo, Júnior Santos, Vitor Sá e no comando de ataque Tiquinho Soares. Júnior Santos, que será a peça fundamental do Botafogo nesse jogo, já que o Fluminense está improvisando ali na lateral esquerda. A partida será transmitida pelo canal Premier às 18 horas e 30 minutos, com a narração da Renata Silveira. O jogo é difícil, muito difícil. O Fluminense tem uma característica de querer ficar com a bola sempre e vai em busca dos gols a todo momento. Será o primeiro confronto contra essa equipe no gramado sintético do estádio Newton Santos, que foi criticado pelo mandatário tricolor. Então o Botafogo tem que fazer por prevalecer este campo para assim a gente conseguir mais uma vitória no Campeonato Nacional. Dá para vencer, dá para o Botafogo utilizar as deficiências tricolores como sendo as suas virtudes. O contra-ataque, a transição rápida, Júnior Santos, que é um jogador de arrasto, este tem que estar muito bem na partida, tanto ele quanto também o Vitor Sá, jogadores que vão ali pela beirada de campo. Segovinha vai fazer muita falta hoje no banco de reservas. O jovem jogador ainda sem previsão para a sua volta. Para falar um pouquinho sobre a equipe das Laranjeiras, chamo meu amigo Leonardo Dantas. Fale aí, Léo. Oi, Thiago e pessoal do canal, tudo bem? Vamos falar do Fluminense, adversário do Botafogo nesse sabadão pelo Campeonato Brasileiro no estádio Newton Santos. Confronto direto, já vale a liderança do campeonato, o Fogão continua lá, mas precisa se reabilitar dos 2 tropeços dessa última semana. Bom,
claro que o vídeo não pode deixar de citar que o Fluminense joga ao estilo Fernando Diniz, trocando passes, que o Cano é oportunista e quando a bola chega nele, ele finaliza e normalmente faz os gols, e que o Fábio vive um grande momento. Mas é óbvio que é preciso. E além disso, você que acompanha o vídeo já tá careca de saber, o TF também tá careca de saber, então vocês merecem algo a mais. Então vamos lá, o que dá pra gente projetar desse Fluminense? Pensando que esse estilo, essa toqueira do Fluminense, vai muito além só da filosofia. Para colocar isso em prática, é preciso movimentações importantes do time. Por quê? Porque para trocar passes e evitar bola longa, lançamento direto, é preciso que quem está com a bola tenha um companheiro bem posicionado próximo a ele para poder dar o passe. E aí sim, esse jogador buscar um outro espaço. Então, movimentações e ocupação de espaço são fundamentais nesse jogo posicional do Fluminense, nessa troca de passes incessantes do time do Fluminense. Então, o que a gente pode pensar? E aí eu vou usar aqui algumas situações que aconteceram no jogo contra o Flamengo de exemplo. Claro que é preciso a gente salientar que o Fla-Flu foi um jogo em que o Fluminense foi extremamente pressionado, algo que não é muito comum, foi amassado no início da partida, então precisou reagir de outras maneiras. Por outro lado, com exceção da questão do Marcelo, que está machucado e não vai jogar, a tendência é que se repita a escalação, né? Então, é possível que a gente tenha com essa mesma escalação movimentos semelhantes. Bom, a gente viu nesse jogo contra o Flamengo várias vezes o André recuando, virando zagueiro. Isso é normal, já aconteceu várias outras vezes, tanto ele fazendo uma linha de 3 para a saída, dando espaço para que os laterais subam juntos, ou então ele fazendo um zagueiro na linha de 4 no segundo tempo para botar mais um meia quando o Fluminense precisa do resultado. Mas nesse jogo contra o Flamengo especificamente, o André foi o zagueiro dando novas variações a esse time. Primeiro a gente viu o Samuel Xavier jogando como um meia, o que faz todo sentido, porque ele tem veia ofensiva desde a época do futebol do Nordeste, e o Nino fez uma lateral direita, talvez para tentar segurar um pouco mais os avanços do lado esquerdo do Flamengo, que é muito forte. Também vimos o Pirani em alguns momentos jogando como lateral esquerdo, para que o Marcelo virasse um meia, quase que uma inversão na posição original desses dois jogadores. Eu não acho que a gente vai ter Pirani de lateral esquerdo contra o Botafogo por dois motivos. Primeiro, que ele não foi tão bem nessa posição no Fla-Flu. Segundo, que o Marcelo ser meia é uma coisa, ele está acostumado com isso. O Guga, que deve ser o substituto dele, não está acostumado com essa função, deve ficar meio torto por ali, porque é lateral direito de origem, então eu não confio muito nisso. Mas o Samuel de meia, trazendo o Nino e trazendo o André para trás, acho perfeitamente possível. Então é uma movimentação interessante do Botafogo ficar de olho, até porque o André melhora a saída de bola da defesa. E por que é importante melhorar essa saída de bola da defesa? Porque o Fluminense, exatamente pela troca incessante, inclusive lá atrás, embora o Fernando Diniz tenha melhorado, né, insistido um pouco menos nisso, mas ainda é um time que, quando pressionado nessa saída, entrega a paçoca em alguns momentos. E o Botafogo sabe fazer isso muito bem. Então, o André lá atrás qualifica o passe, mas é claro que o Botafogo tem aí uma arma interessante, pressionar a saída tricolor. Outra questão importante nesse time do Fluminense é que ele está jogando, nesse momento, sem o Martinelli e sem o Alexander, com um volante só. Porque o Lima não é volante. E o Pirani, como eu disse, em alguns momentos está caindo pela lateral esquerda, ou pode ser um segundo homem do meio de campo. Então, de forma geral, o time está um pouco mais frouxo na marcação. É claro que o Fluminense se baseia no fato de ter muito a bola e não sofrer tanto. Mas no jogo contra o Flamengo, por exemplo, ele foi pressionado. E o fato de ter um volante só acaba atrapalhando bastante. Outro ponto importante do Fluminense é que ele tem sofrido constantemente com bolas em profundidade. E o Botafogo também é bom nisso. Isso aconteceu no jogo do Maracanã, entre os dois times no Campeonato Estadual. Contra Fortaleza, contra Flamengo, contra Cruzeiro, contra o Vasco, o Fluminense foi colocado à prova nas bolas em profundidade e a defesa foi mal. Então também é uma arma que o Botafogo pode tentar aproveitar. Pensando no Fluminense do meio para frente, é um time que confunde muito a marcação adversária com a incessante troca de posição do Arias. Ele originalmente é escalado pela ponta direita, mas várias vezes cai pela ponta esquerda. Isso possibilita que ele arraste a marcação, abrindo espaço para alguém aparecer. Pode ser o Samuel Xavier pela direita, o Lima pela esquerda ou o Guga pelo lado esquerdo. Então é preciso monitorar isso. Não só o Arias, marcar ele em cima, porque ele é um jogador importante para a criação do time, mas também marcar o espaço, marcar quem vai atacar o espaço que ele deixa quando ele sai de uma ponta e vai para outra. Outro ponto importante do Fluminense, o Ganso, todo mundo já sabe, mas o Ganso do Campeonato Brasileiro está um pouco diferente do Ganso do início da temporada. O Ganso era um jogador que nesse Fluminense criava de trás, era o nascedouro das jogadas. Agora o Cano está se aproximando do trio de ataque, pisando muito mais dentro da área, finalizando, fazendo gols. Dos últimos 3 jogos ele marcou em 2 partidas, então tem sido um meia muito mais efusivo, digamos assim. Tem sido muito mais de finalização do que de criação.
Então o Botafogo precisa prestar atenção, porque o Fluminense então tem atacado ultimamente com 4 jogadores, o trio de atacantes, e o Ganso, que tem aparecido muito bem. E para finalizar, é um time muito forte na bola aérea, com as cabeçadas do Nino, do Felipe Melo, do Cano também. Então, quanto mais o Botafogo evitar bola parada, escanteio e falta, melhor. É claro que a nossa bola aérea é boa também, né? Adrielson, Cuesta, mas contra o Atlético foram 3 gols, né? 2, né? De cruzamento direto. Então é preciso ficar de olho para isso não se repetir contra o Fluminense. É isso. Essas são as avaliações do Tricolor pro clássico vovô desse sábado. Abraço, tchau, fui. Léo deu os caminhos das pedras aí em relação a essa partida de logo mais. Deixe seu like, inscreva-se, compartilhe, mande esse vídeo em seus grupos WhatsApp. 8h30 da noite, estarei aqui no canal novamente com a nossa live pós-jogo. E para contar um fato histórico, chamo o Leozão, Memória Alvinegra. Falei, Leozão. Fala TF, galera ligada aqui no canal, tudo bem com vocês? Mais um pré-jogo que eu participo agora para falar com vocês sobre o clássico mais antigo do futebol brasileiro, o terceiro mais antigo da América e também mais antigo do que muito clássico badalado aí Europa fora. Por exemplo, é um clássico mais antigo do que o encontro entre Benfica e Porto. Tô falando com vocês sobre o clássico vovô entre o nosso Botafogo e o Fluminense. O maior artilheiro do confronto segue sendo o lendário atacante Heleno de Freitas. Sempre honrou a camisa do Botafogo por onde passou, nunca deixou com que ninguém se criasse zoando o Botafogo ou falando mal do nosso glorioso que a gente tanto ama. Heleno de Freitas, com 16 gols, é o maior artilheiro do clássico vovô na história. É a hora de começar a vencer o Fluminense, isso porque, pelo Campeonato Brasileiro que conhecemos, sempre deixando bem claro aqui nas minhas participações, o Campeonato Brasileiro como conhecemos de 1971 até 2022, sendo que 2023 ainda teremos este jogo deste sábado e ainda teremos também o jogo do segundo turno para saber como vai ser a história de 2023. Então, de 1971 até 2022, o Botafogo venceu o Fluminense pela última vez só em 2019, 1-0 com um gol de Alex Santana. É a hora agora de começar a vencer o Fluminense e mostrar para o Brasil inteiro que o Botafogo veio para ficar. O Botafogo não é cavalo paraguaio, o Botafogo vai defender a sua liderança e, se Deus quiser, vai se manter no posto de líder do Campeonato Brasileiro na 7ª rodada. Falando de confrontos e, mais uma vez, trazendo números oficiais e não números da rivalidade, porque se depender do Fluminense são 377 jogos, se depender do Botafogo são 375. Números oficiais são 336 partidas entre as duas equipes. Só pelo Campeonato Brasileiro são 56 confrontos. E lembra que eu falei que era hora de começar a vencer o Fluminense? Caso o Botafogo vença o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro e mantenha a sua liderança, o confronto vai ficar como se fosse, para quem lembra, vai ficar como se fosse o In-11 das antigas. Tudo 19. 19 vitórias para cada lado e 19 empates. É a hora do Botafogo mostrar a que veio, é a hora do Botafogo mostrar que não é cavalo paraguaio e partir para cima do Fluminense, conquistar a vitória e manter a sua liderança. Espero que vocês tenham gostado dessa minha participação. Grande abraço para vocês, valeu, fui! Valeu, Leozão, valeu, Léo Dantas. Links das redes sociais de ambos aqui embaixo na nossa descrição. É contar com o Botafogo, é acreditar que dá, porque dá. O Botafogo, ele tem um time que, na minha opinião, tecnicamente é bem parecido com o Fluminense. A equipe tricolor com banco com vários desfalques, né? O time do Diniz com vários meninos no banco de reservas, então o elenco deles está bem sem peças, sem reposições, e nós estamos indo praticamente com todos os jogadores que o técnico Luiz Castro tem à sua disposição. É jogar bem, concentrado durante os 90 minutos, não dar mole, porque a partida terá algo semelhante ao que foi o jogo contra o Atlético Paranaense. Um time em cima e o Botafogo tendo que fazer a boa transição. Lá contra o Atlético, né, nós conseguimos apenas uma transição, que foi o gol marcado pelo Luiz Henrique. O outro gol foi uma jogada de escanteio. Mas o Botafogo tem tudo para vencer essa equipe e continuar na liderança do campeonato nacional. Vamos ter fé. Se você ainda não comprou seu ingresso e puder ir na partida, vá, porque o Botafogo precisa de muito apoio no estádio Newton Santos. Temos que ter ali 12 jogadores dentro de campo.
Tamo juntos, fiquem com Deus. 18 horas e 30 minutos o jogo, 20 horas e 30 minutos. Estarei de volta aqui no canal com a nossa live pós-jogo que já está programada. Beijo, tchau, tchau e fui, fogo nele. E palpitem na estrela, hein? Link tá lá no meu Instagram. Palpitem na estrela. Tamo juntos, valeu, fui.